Abri essa conta só para contar o que me aconteceu ontem à noite. Já rodei mais de 20 anos de estrada, de norte a sul, e nunca tive medo do escuro. Mas o que vi na BR-381 vai me acompanhar até o fim da vida. Tudo começou por volta das 11h30. Eu voltava leve, caminhão só com o tanque cheio e umas ferramentas. Céu fechado, estrada úmida. Foi quando vi lá na frente umas velas acesas na encruzilhada. 3 pessoas vestidas de branco, ajoelhadas, pareciam rezar. Não sei porquê, mas pensei, olha esses malucos perdendo tempo com macumba em plena terça. Não falei, só pensei. O motor roncou mais alto e eu segui. Mas no mesmo instante em que a ideia cruzou minha cabeça, senti um arrepio gelado subindo pela nuca. O ar-condicionado estava desligado, as janelas fechadas, e mesmo assim veio um vento frio, pesado. O rádio, que tocava baixo, chiou, como se tivesse engolido a voz da locutora. A faixa do som virou ruído, uma respiração grave, metálica, vindo do alto-falante. Tentei mudar de estação. Nada. O chiado aumentava e parecia se mover dentro da cabine, mudando de lado. Olhei rápido para o retrovisor. Só o breu, farol apagado, estrada vazia, a luz da lua encoberta. Continuei, fingindo que nada estava errado. Mas não deu 30 segundos e vi uma sombra atravessando a pista. Primeiro achei que fosse um animal. Depois percebi que era alto demais, magro demais e se movia devagar, como se deslizasse. Freiei, o caminhão derrapou e o vulto passou rente ao farol, sem corpo, sem som. O coração disparou. Fiquei parado no acostamento, mãos suando no volante. Respira, João, pensei. É cansaço. Engatei a marcha e voltei para rodar. Só que o frio aumentava. A cabine, que até então era abafada, ficou gelada como câmara fria. Foi aí que senti. O banco do passageiro afundou, devagar, como se alguém tivesse sentado ali. Olhei de canto, sem coragem de virar o rosto. Vi um contorno escuro, oscilando com a vibração da estrada. Nenhum rosto, nenhuma cor. Só uma ausência. Fiquei travado. O som do motor parecia distante. Rezei baixinho. Pai nosso que estais no céu. O vulto parecia inclinar a cabeça para mim. As luzes do painel começaram a piscar e o caminhão perdeu força. O rádio desligou sozinho e o motor tossiu, morrendo. Silêncio. Só o barulho do vento. Tentei dar partida. Nada. A chave girava em falso. Foi quando senti o cheiro. Uma mistura de fumaça, flor murcha e vela queimada. O mesmo cheiro da encruzilhada. Aquele frio subiu até o peito. Quase vomitei de medo. Respirei fundo, segurei o terço pendurado no retrovisor e comecei a orar alto. Senhor, perdoa o que eu pensei. Afasta de mim o mal. Juro que ouvi um ruído, tipo um estalo de madeira se quebrando. O vulto vibrou, se dissolveu no ar e o motor pegou de novo, sozinho. Não pensei 2 vezes. Engatei e segui até o primeiro posto, uns 10 quilômetros à frente. A cada curva eu via reflexos no espelho, sombras que pareciam correr atrás do caminhão. Nenhum farol humano. Só o breu e aquele frio me acompanhando. Cheguei ao posto Santa Helena. Parei entre 2 carretões, desci cambaleando. O frentista me olhou como quem vê um morto. Pedi café, tentei disfarçar. Ele perguntou se eu tinha passado pela encruzilhada das velas. Quase deixei a caneca cair. Não fala isso, moço, ele disse. Todo mês tem caminhoneiro que vê coisa lá. Teve um que sumiu. Achamos só o caminhão, motor ligado. Fiquei mudo. Perguntei se tinha cruz ou marca por lá. Ele balançou a cabeça. Melhor não ir ver. Fiquei no posto até o amanhecer. Tentei dormir dentro do caminhão, mas cada vez que fechava os olhos, sentia o banco do passageiro se mover. Quando o sol nasceu, o frio foi embora, mas o cheiro de vela ainda pairava. No painel, um pingo de cera endurecida brilhava. Toquei e vi que estava grudado mesmo, como se tivesse derretido ali. Ninguém tinha estado na cabine além de mim. Joguei fora, mas não adiantou.
Passei o dia rodando e o retrovisor parecia mostrar algo sempre atrás, pequeno, distorcido, como um vulto que se esconde. Desde então, não consigo ficar sozinho na estrada à noite. O motor ronca diferente e às vezes ouço passos no cascalho quando paro. Os colegas dizem que é psicológico, mas quem sente sabe. É um peso no ar, uma presença que não dorme. Voltei naquela região semana passada, de dia. A encruzilhada ainda estava lá. Só um monte de cera velha, penas secas, garrafas quebradas. Mas o ar era o mesmo. Fiquei parado 1 minuto, pedi desculpas em voz alta. O vento soprou, leve, e por um instante achei ouvir risos. Voltei correndo para o caminhão. Desde então, tenho dormido com 1/3 enrolado na mão. Ainda acordo às 3 da manhã com o som do motor engasgando, como naquela noite. E às vezes, quando olho para o banco do passageiro, vejo a marca do afundado, como se alguém ainda sentasse ali. Não sei o que era aquilo. Castigo, aviso ou coisa do além. Só sei que aprendi. A estrada é cheia de mistério e o respeito é o único escudo. Nunca mais zombei de nada, nem em pensamento. Tem coisas que não são para ser entendidas, só temidas. Relato 2. Dei uma carona para um fantasma. Boa noite, pessoal. Acompanho o fórum há anos, mas nunca contei isso para ninguém. Hoje faz 10 anos exatos desde aquela noite e ainda sonho com o que aconteceu. Talvez escrevendo eu tire um pouco desse peso. Era outubro de 2015. Eu voltava de uma entrega no interior de Minas, trecho entre Abadia e Campos Altos, BR-262. Noite nublada, sem lua, o rádio chiando, a estrada vazia. Já era quase meia-noite quando vi um rapaz no acostamento, acenando com a mão. Tinha uns 18 anos, magro, jaqueta escura e uma mochila pequena nas costas. Parecia perdido. Parei o caminhão, abri a porta e perguntei para onde ia. Ele respondeu: "Para São Geraldo do Norte, moço." Uma cidadezinha quase esquecida no mapa. Disse que podia deixá-lo lá. Subiu devagar. Agradeceu baixinho. O olhar dele era vazio, cansado. Notei que as roupas estavam úmidas, o cabelo colado na testa, mas não chovia fazia dias. Pensei que tivesse vindo de alguma represa ou rio. O cheiro que vinha dele era estranho, ferro, barro e algo azedo, como flor apodrecendo. No começo, silêncio. Só o ronco do motor e o vento batendo na lataria. Uns 15 minutos depois, perguntei o nome. Ele disse, Marcos, e olhou para o vidro. A voz era fraca, rouca, como se tivesse falado muito antes. "O senhor vai me deixar perto da ponte, né?" perguntou. "Depois dali, eu sigo sozinho." Sem entender. Liguei o rádio para disfarçar o clima, mas o som virou estática. Nenhuma estação pegava. O ponteiro travou e começou a emitir um zumbido grosso, irregular, que parecia respiração. Baixei o volume e ri nervoso. "Trouxe energia ruim, hein, garoto?" Ele não respondeu. De repente, ele disse, "Eles não gostam quando alguém me ajuda." Senti o estômago gelar. Perguntei, "Quem são eles?" Ele virou o rosto para a janela e murmurou, "Olhe no retrovisor." Fiz isso instintivamente e juro por Deus, vi uma luz vermelha lá atrás, distante, piscando como se alguém nos seguisse. A luz sumiu em segundos. Quando olhei de novo, o vidro ao lado dele estava embaçado e do lado de fora apareceu uma marca de mão, grande, fina, com dedos longos demais. O caminhão tremeu e o motor tossiu como se o ar tivesse ficado pesado. O frio tomou conta da cabine. O menino continuava imóvel, olhando para frente. O farol iluminava o asfalto por uns metros e depois nada. Um breu espesso como fumaça. "Eles estão vindo", ele disse, "mas não deixa eu descer ainda." Fiquei mudo. Tudo em mim dizia para parar, mas algo maior me fazia continuar. Uns 10 minutos depois, ele abriu a mochila. Dentro só havia uma foto velha, amarelada. Uma mulher com um menino pequeno na frente de uma casa simples. Ele alisou a imagem com os dedos, os olhos marejados.
É minha mãe, disse. Ela me espera faz tempo. Foi aí que reparei. O menino da foto era ele mesmo, só mais novo. O rosto igual, o mesmo corte de cabelo. O sangue sumiu das minhas pernas. Perguntei onde ela morava. Ele apontou para frente e disse, ali, depois da ponte. A estrada fazia uma curva, e ao longe dava para ver uma faixa de concreto. Atravessamos a ponte. O rio embaixo parecia morto, sem brilho. Do outro lado, havia uma estrada de terra, e à direita, uma casinha abandonada. Ele pediu para parar. Pode me deixar aqui, moço. Já estou em casa. Olhei para ele. O rosto pálido, os olhos fundos. E por um instante, o ar ficou parado. Ele desceu, nem olhou para trás. Caminhou até a porteira da casa e entrou. Fiquei vendo de longe. Uma luz fraca, amarelada, acendeu lá dentro. Pensei, deve ter família mesmo. Suspirei e segui viagem. Mas quando olhei pelo retrovisor, a casa estava escura e a porteira fechada com corrente e cadeado. Dei ré, desci do caminhão e fui até lá, lanterna na mão. O lugar estava tomado pelo mato. A casa em ruínas, vidros quebrados, cheiro de mofo e terra molhada. E na parede da sala, coberta de fuligem, uma foto queimada. A mesma foto que ele carregava. Voltei para o caminhão em pânico. No banco do passageiro, a mochila dele ainda estava lá. Abri tremendo. Dentro, só a foto intacta. Atrás, escrito com letra infantil. Mamãe, volto logo. Nesse momento, o rádio ligou sozinho. A mesma voz rouca repetindo. Volto logo, volto logo. Saí dali acelerando. A estrada parecia se torcer. As luzes dos postes piscavam. Quando finalmente cheguei ao posto de São Geraldo, o frentista veio com a lanterna. O senhor trouxe alguém? Perguntou. Disse que não. Ele olhou para dentro e falou. Mas tem um rapaz sentado aí, ué. Olhei. O banco estava vazio, só que estava molhado. E o cinto afivelado. O frentista empalideceu. Esse moço não pode ser o Marcos? Perguntou. O filho da dona Teresa, que morreu afogado aqui na ponte em 2010? Eu só consegui balançar a cabeça, sem voz. Voltei no dia seguinte para confirmar. A casa existia mesmo, mas era só ruína. E o túmulo dele estava no cemitério ao lado, com flores velhas e uma plaquinha de metal. Marcos Alves, 1997-2010. A mesma idade que eu imaginei. O mesmo rosto da foto. Desde aquela noite, nunca mais viajei tranquilo. De tempos em tempos, quando passo por aquele trecho, o rádio chia. O banco do carona fica úmido e sinto o cheiro de barro e flor morta. Uma vez, juro, vi a silhueta dele no retrovisor. Só o contorno, olhando para frente. 10 anos se passaram. Troquei de caminhão, de rota, de vida, mas toda madrugada de 7 de outubro, o mesmo sonho volta. Eu na ponte, ele no banco do carona, olhando para mim e dizendo, eles não gostam quando alguém me ajuda. Acordo suando, o rádio ligado, mesmo desligado na tomada. Escrevo isso porque não aguento mais guardar. Não quero que ninguém passe por isso. Se algum dia, de madrugada, você ver um rapaz loiro de mochila pedindo carona naquele trecho, não pare, reze, siga em frente. Às vezes, o destino dele não é mais daqui. Relato 3. Fui abduzido junto com meu caminhão. Olá, pessoal. Resolvi escrever isso depois de muito tempo guardando. Já se passaram uns 15 anos, mas ainda me lembro como se tivesse sido ontem. Uma noite de estrada, o ronco do motor e uma luz que mudou tudo o que eu acreditava sobre o mundo. Era um trecho isolado, desses em que você pode rodar horas sem ver um farol. A lua minguada mal dava sombra e o ar estava parado. Eu levava uma carga leve, mantendo o controle no limite do sono. Então vi algo no céu, uma luz branca, distante, fixa demais para ser estrela. Pensei que fosse avião, mas ela não piscava. Continuava ali, imóvel, como se me observasse. Liguei o rádio para espantar o silêncio. Só saiu chiado.
O farol do caminhão refletia na pista úmida e, por um instante, o ar pareceu mais denso. A luz começou a se mover. Vinha devagar, como um ponto perdido no horizonte. Depois, sem aviso, acelerou. Cortou o céu sem som. Eu desacelerei, sentindo o estômago afundar. Quando percebi, já vinha em linha reta, direto para cima do caminhão. A cabine ficou banhada num clarão. Aquela luz não era normal. Não ofuscava, mas também não deixava sombra. Ela me atravessava. O painel piscava, o motor tossia. Senti o ar sumir. A pressão me travou como se o corpo tivesse virado pedra. Quis pisar no freio, mas o pé não respondeu. Foi quando ouvi o zumbido. Não era barulho, era vibração. Dentro da cabeça, dentro do peito. Os cabelos dos braços arrepiaram e tudo parou. Só havia o branco, o som dentro de mim e uma sensação de que o tempo esticava até o infinito. Depois, o vazio. Acordei com o sol nascendo. O motor estava desligado, o ar frio e a estrada diferente. Não reconheci o trecho. O GPS marcava dezenas de quilômetros rodados, mas o tanque estava no mesmo nível. O relógio travado em 00 de 17. Perdi mais de 5 horas. Saí da cabine trôpego. O chão ao redor tinha marcas circulares, queimadas. O ar cheirava a ferro e chuva, mas o céu estava limpo. Tentei filmar com o celular, mas o vídeo ficou preto, só com um chiado grave, constante, igual ao som que ouvi antes de apagar. Voltei para o caminhão tremendo. Senti algo quente escorrer pela nuca, um pequeno corte. Nos braços, marcas finas, quase simétricas. Não lembrava de nada, só do clarão e de um tipo de silêncio absoluto. Um silêncio que doía. Nos dias seguintes comecei a sonhar. Sempre o mesmo. Uma sala branca, sem teto, sem som, figuras altas, sem rosto ao redor. Sinto uma luz entrando pelos olhos, mas não há dor. Só paralisia. Quando acordo, o corpo pesa e o relógio marca 3h33. Tentei ignorar, seguir a vida, mas o rádio liga sozinho. Frequência morta, chiado idêntico, o mesmo zumbido que ouvi lá. E às vezes, no meio da estrada, o painel pisca de novo, como se alguém me chamasse, como se eu ainda estivesse preso àquela noite. Já conversei com outros motoristas. Alguns juram ter visto a mesma luz, parada, observando de longe. Um deles contou que sumiu um amigo e acharam o caminhão rodado e o banco do motorista vazio. Nenhum sinal de luta. Só o motor quente e o rádio ligado. Há quem diga que é coisa do céu. Outros juram que é espiritual, energia velha, o peso de algum portal. Eu não sei. Só sei que o tempo me foi roubado. E que desde então, às vezes sinto algo dentro de mim vibrar quando olho para o horizonte. Fiz exames, pedi para o médico ver um caroço pequeno na base da nuca. Raio-X não mostrou nada, mas quando ele encostou o aparelho, o som saiu distorcido. Ele achou que era falha técnica. Eu só pensei no zumbido, no branco e na sensação de alguém me observando. Um dia tentei voltar ao ponto exato onde acho que aconteceu. Não achei nada. Nenhuma marca, nenhum rastro, só o mesmo silêncio e o mesmo ar denso. O relógio travou outra vez e o rádio estourou em chiado. Saí de lá acelerando, o coração disparado. Desde então, evito falar disso. Fico semanas bem, depois vem um sonho, uma lembrança, um flash de luz no canto do olho. Já pensei em terapia, em regressão, mas tenho medo do que posso lembrar. Porque parte de mim acha que ainda não acabou. Não sei o que vi naquela noite. Só sei que quando o céu olha de volta, a gente entende o quanto é pequeno e o quanto o tempo pode ser frágil. Se você estiver sozinho na estrada e vir uma luz parada acima do horizonte, não pare, continue. Por nada neste mundo, pare.